Sou a professora Carla Rodegueiro. Eu atualmente sou professora de História no curso de graduação e pós-graduação da URGS. Eu tive uma formação inicial na Universidade de Passo Fundo, onde fiz licenciatura, e depois na URGS fiz o mestrado e o doutorado, com uma breve estada na Universidade de Maryland, onde realizei meu doutorado sanduíche, trabalhando com um tema, mais ou menos o mesmo tema no mestrado e no doutorado, que foi em relação à presença do anticomunismo na política brasileira no período posterior à Segunda Guerra Mundial, e com alguma ênfase também na participação da Igreja em relação à construção desse imaginário anticomunista. Por acaso tive contato com alguns registros relacionados à Arquidiocese de Porto Alegre, que durante várias décadas teve à sua frente o bispo e depois arcebispo e depois cardeal Dom Vicente Scherer. E nesses escritos havia uma menção muito grande aos perigos que o comunismo representava para o Brasil. E assim, eu sou de uma geração que entrou na universidade, eu entrei na universidade em 86, no período em que nós já estávamos no primeiro governo civil, estávamos rumo à Assembleia Nacional Constituinte. Fazia pouco tempo que eu tinha descoberto que nós tínhamos vivido uma ditadura. Havia assim todo um desejo de entender esse período que recém tinha passado, que eu tinha passado por ele sem praticamente saber que ele existia, né? Mas a partir do momento do início do ensino superior, essas coisas começaram a ganhar importância. E assim, um pouco mais tarde, quando eu comecei a fazer o mestrado, uma das minhas preocupações era entender aquelas evidências de que houve apoio ao golpe militar, né? Por que será que muitas pessoas se sentiram aliviadas ao saber que tinha sido dado um golpe e tinha sido derrubado o governo João Goulart? Essa preocupação acabou encontrando uma possível resposta nesses escritos que mostravam que havia uma espécie de inflação do perigo representado pelo comunismo, né? Então eu já tinha alguns estudos também que mostravam a presença, a força organizativa do Partido Comunista no Brasil, no Rio Grande do Sul, como assim bastante incipiente, bastante pequena. E parecia uma incongruência o fato de não existir um perigo, entre aspas, eu pensava naquela época real, e que esse mesmo perigo tenha servido como justificativa para um golpe. Então todo o meu estudo em relação ao anticomunismo católico é assim, como é que se constrói um imaginário que é mobilizador, que pode estar mais ou menos associado àquilo que realmente está acontecendo, as evidências que mostram, sim, havia um perigo e por isso era necessário que houvesse uma resposta, né? Então, logo que eu entrei no mestrado, eu tive contato com as discussões da história cultural e com as discussões sobre imaginário. E aí sou muito grata à professora Sandra Pesavento, que hoje já é falecida, e que ela discutiu no primeiro semestre que eu tive do mestrado essa questão do imaginário e das representações, de como alguma coisa que não encontra correspondência imediata com a realidade, ainda assim tem um poder mobilizador muito grande. Isso me pareceu ser a chave. Então eu passei a buscar registros que indicassem a participação da Igreja na construção desse imaginário anticomunista. E aí eu encontrei, além desses textos que eram escritos num boletim da Arquidiocese de Porto Alegre e que tinham uma circulação muito restrita, eu tive acesso a 2 jornais católicos que circulavam no Rio Grande do Sul e encontrei as páginas deles recheadas de matérias, de indicações, de avisos, de alertas contra o comunismo. E aí também fui relacionando esses registros que tinham a ver com a realidade do Rio Grande do Sul com posições mais amplas da Igreja Católica que vinham desde o século XIX, onde se via um processo da Igreja
tentando se defender de transformações sociais e políticas que diminuíam o seu poder e a sua influência. Então foi assim um entendimento de que a igreja se colocava contra um processo de modernização, de laicização, de secularização, e queria encontrar os motivos da igreja estar perdendo seu espaço. E esses motivos, eles vinham lá do Renascimento, passavam pelo Iluminismo, passavam por uma série de ismos que era pelo protestantismo, pela maçonaria, e daqui a pouco o comunismo também passa a ser colocado como um dos grandes inimigos da civilização cristã ocidental. E essa discussão mais ampla, que já existia antes do período que me interessava, deu luz para entender como é que em realidades muito mais próximas de mim, aqui na realidade do Rio Grande do Sul, ainda se faziam ver os elementos dessa discussão mais ampla num contexto das disputas políticas do período democrático. Então se mesclavam matrizes mais antigas do pensamento católico com a conjuntura que nós vivemos e que levou ao golpe de 64. Então foi mais ou menos isso que eu fiz no Diabo é Vermelho, que esse foi o título da minha dissertação de mestrado, posteriormente publicada em livro. Eu me coloquei essa questão ao final do mestrado, tá? Eu tinha chegado à conclusão de que havia muita propaganda anticomunista, né? E eu me concentrei na propaganda católica, mas também tive conhecimento de outras que tinham algumas semelhanças e algumas diferenças em relação à católica, né? E aí a pergunta que me ficou é se esse discurso colava ou não colava. Eu certamente não tenho como responder à questão de até que ponto o anticomunismo católico, qual é o peso que ele teve na deflagração do golpe, mas eu cheguei à conclusão de que ele teve peso significativo. Então a pesquisa posterior, que foi a do mestrado, enquanto a pesquisa posterior, que foi a do doutorado, ela se dedicou a entender a recepção do discurso católico anticomunista. Então, num primeiro momento no mestrado, o conceito que me orientou foi o de imaginário, no doutorado foi o de recepção, ou seja, de entender esse imaginário não só como uma construção discursiva de certos setores da igreja que ocupavam uma determinada posição de poder social, que escreviam, que tinham os instrumentos para divulgar suas ideias, mas que esse imaginário ele seria uma conjunção entre esses discursos mais intelectualizados e a forma como eles eram recebidos pelas pessoas que eram as suas destinatárias. Então eu fiz um amplo trabalho de entrevistas com pessoas que tinham 70 anos ou mais e que tinham um engajamento na Igreja Católica em duas regiões diferentes do estado do Rio Grande do Sul e também com alguns membros do clero. Por que duas regiões diferentes? Porque assim, aqui a história da ocupação, da colonização do Rio Grande do Sul, ela se deu, digamos, em duas grandes fases. Uma ocupação inicial, que é dos anos 1700 até as primeiras décadas dos anos 1800, onde nós tivemos a predominância de uma ocupação luso-brasileira e também com a presença de espanhóis, de castelhanos, um diálogo muito grande aqui na fronteira platina. E só a partir do início da imigração alemã, em 1824, nós passamos a receber povoadores com características diferentes e que também se instalaram em regiões diferentes do que então era a província do Rio Grande do Sul. De qualquer forma, assim, eu explicaria para alguém que não é gaúcho, que se você olhar o mapa do Rio Grande do Sul, você vai enxergar que tem diferenças de relevo entre a parte norte, que ela é mais alta, é serra e planalto, e a parte sul, onde apesar de algumas serras nós temos a predominância de terrenos mais baixos, de planícies e da região da campanha, na qual a atividade da pecuária foi se desenvolvendo. Então, digamos assim, grosso modo, o norte do estado era formado por pequenas propriedades voltadas à agricultura com uma presença, com uma ocupação posterior a 1850, enquanto que o sul do estado é uma região mais
e foi mais apropriada para a pecuária, com uma colonização mais antiga, com uma presença maior de luso-brasileiros e também de africanos. Em ambas as partes houve muitos conflitos, dizimação dos indígenas e assim por diante. A Igreja Católica ela teve uma penetração diferente em cada uma das regiões. Mesmo que ela acompanhasse o processo de colonização, ela conseguiu se colocar muito melhor entre as comunidades dos imigrantes alemães, que eram católicos, também havia os que eram protestantes, né? Alemães, italianos ou de outras etnias que vieram ao longo do século XIX e no começo do século XX. Então há regiões onde o catolicismo está muito mais impregnado no dia a dia das pessoas. E em outras regiões de colonização mais antiga, de ocupação mais antiga e luso-brasileira, que isso se dá de uma forma um pouco mais fluida. Então o poder dos padres, dos bispos, o lugar da igreja na sociedade é muito mais forte, era muito mais forte entre as comunidades majoritariamente formadas por imigrantes do que naquelas de colonização mais antiga. Então eu fiz entrevistas com pessoas de uma região e de outra região com a intenção de entender que lembranças elas tinham sobre as pregações contra o comunismo, seja as pregações que elas poderiam ter lido nos jornais católicos quando tinham acesso a eles, ou então que tinham ouvido falar. E geralmente assim que o padre falava contra o comunismo, né? Então eu fiz um conjunto de entrevistas para tentar ver até que ponto toda aquela sofisticação e aquela ênfase que tinha nas publicações católicas chegava nos fiéis católicos, que seriam assim as ovelhas do rebanho, né? E aí eu percebi assim, a presença sim, a lembrança do medo do comunismo, mas uma ideia muito fluida a respeito do que seria o comunismo, né? Muitas pessoas não conseguiram me dizer o que elas entendiam como sendo o comunismo. Porém, aquelas ideias chaves que estavam na produção escrita, de que o comunismo ia contra a família, contra a religião, contra a propriedade, de que ele afetava a educação das crianças, essas ideias, elas também estavam presentes entre a população, que não conseguia, por exemplo, me dizer quem era o comunista, quando é que os comunistas tiveram alguma participação ou talvez alguma possibilidade de vencer uma eleição. Muitas das entrevistas sequer as pessoas conseguiam dizer o nome de Luiz Carlos Prestes, tá? Houve uns 3 ou 4 nomes que foram mencionados nas entrevistas sobre o comunismo. Luiz Carlos Prestes, Nikita Khrushchev, Fidel Castro, e houve um único comunista, uma única pessoa que fez parte do Partido Comunista numa cidade aqui da campanha gaúcha, que foi mencionado porque por acaso eu entrevistei 2 de suas irmãs. Então assim, o único comunista que realmente existente, que apareceu em cerca de 30 entrevistas, foi esse senhor, por conta de 2 irmãs muito católicas, muito devotas, que me deram a entrevista, tá? Então assim, no primeiro momento me pareceu que havia uma defasagem muito grande entre todo o investimento de pregar contra o comunismo e aquilo que tinha ficado na memória das pessoas, né? No segundo momento eu passei a considerar que, mesmo que de forma bastante difusa, o principal da mensagem tinha sido captado, né? E em alguns casos, aquilo que eram as lembranças do período anterior ao golpe de 64 se mesclaram com questões mais contemporâneas do momento da pesquisa. Por exemplo, entrevistei pessoas na região da campanha, que é essa região de colonização mais antiga, onde predomina a pecuária e o latifúndio, reações diversas em relação à presença de assentamentos de sem terra, né? Então uma pessoa que tinha uma ligação com um setor mais progressista da igreja mostrava como a presença do sem terra tinha dinamizado a economia do município pela produção de alimentos, por uma série de outras formas de se relacionar com a terra, diferente daquela da pecuária extensiva. Enquanto que uma outra senhora que vinha de uma família também de latifundiários e tal, ao falar sobre o comunismo, sobre o Prestes, sobre os males do comunismo,
puxou o assunto dos sem terra que ali tinham sido instalados. Então atualizou o perigo do comunismo para esses trabalhadores sem terra. Assim, a primeira coisa, por exemplo, foi o espanto em ver em grandes manifestações de rua cartazes dizendo que a bandeira não era de Cuba, que era preciso acabar com os comunistas, assim, coisas que num primeiro momento são absolutamente absurdas, né? Então, assim, eu passei por uma visão de que, nossa, que falta de informação, né? Porque dizer uma coisa dessas não faz o mínimo sentido. Depois eu fui pensando que também o anticomunismo do período que eu estudei, ele era marcado pela desinformação, pela ênfase de certos assuntos, pela mistura de coisas. Então, assim, a desinformação, ela é muito propícia para o desenvolvimento dos estereótipos, dos estigmas, né? Então a mesma desinformação existia lá, só que com a desculpa de que lá existiam regimes comunistas, nós estávamos em plena Guerra Fria, né? E hoje nós não temos isso. Então talvez signifique que toda aquela pregação, de todos aqueles investimentos que não foram só da igreja, né? A gente pode pensar no papel da grande imprensa, no papel do empresariado, no papel da educação mesmo, no papel que os militares tiveram, em todo o processo de educação acrítica que nós tivemos ao longo do período da ditadura, que foram sendo plantadas ao longo da história do Brasil muitas sementes que mesmo quando muda a conjuntura, quando muda o clima e pareceria que aquilo ali não teria mais motivos para brotar, que essas sementes ainda estão lá conservadas e se criando a oportunidade, regando um pouquinho, elas vêm à tona, né? E também, assim, isso não diz respeito apenas ao Brasil, é uma conjuntura mais ampla, né? É uma conjuntura também em que a gente tem um acesso muito grande às informações e uma dificuldade de selecionar, de tirar alguma coisa mais complexa, menos superficial de todas as informações que a gente tem. Então isso foram plantadas ao longo do tempo muitas sementes, né? E essas sementes talvez tenham ficado aquietadas no momento em que outras forças tinham uma visibilidade maior. Então, uma coisa que é interessante ao estudar anticomunismo é assim, tem uma coisa mais geral, mas tem também uma abordagem que é a dos momentos específicos. Qual é a cara que numa determinada época o anticomunismo assume, tá? Então, por exemplo, o anticomunismo do período logo posterior à Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil nós tivemos o fim do Estado Novo e tivemos um período de elaboração de nova Constituição, de legalização do Partido Comunista, um período em que aconteceram muitas greves. O ano de 1945 e 1946 foram anos de muita agitação política e entre os atores políticos estava o Partido Comunista legalizado, que conseguiu fazer muitos votos, que elegeu inclusive Prestes para a Assembleia Constituinte e vários outros deputados. Então, nesse momento, o anticomunismo, na forma como eu estudei, ele tem algumas características, que é, por exemplo, denunciar os lobos vestidos de cordeiros, que é porque o Partido Comunista tinha uma proposta de união nacional. Todos vamos nos esforçar em conjunto para a reconstrução da democracia, tendo passado a guerra e tendo terminado a ditadura. Então, o anticomunismo católico, no caso, se voltava contra esse discurso específico do Partido Comunista naquela conjuntura. Se a gente for para a conjuntura 61, 64, ou mais pertinho do golpe, 63, 64, o anticomunismo que tem essa ideia mais geral,
que vem lá do século XIX, ele assume características particulares para responder aos medos daquele período, que é o período pré-golpe. Então eu acho assim, que o que aconteceu, o que está acontecendo agora, é que toda a diversidade que veio à tona ao longo da última década, talvez, toda a busca de reconhecimento de minorias, todos os avanços em termos sociais e também em termos de respeito à diferença e à diversidade, eles se transformaram no novo perigo, né? O perigo que deve ser combatido assim como outros perigos eram representados pelo comunismo anteriormente, né? Então, assim, parece que nós vivemos numa sociedade tão conservadora que qualquer coisa nova que emerja, ela vai dali a pouco ser podada por esse mesmo discurso, que é um discurso contra o que é novo, contra a mudança, contra as transformações. Por exemplo, por que se fala em ideologia de gênero, né? Já faz muito tempo que se estuda relações de gênero, mas só muito recentemente esses estudos começaram a ser quase que criminalizados. Por que eles incomodaram tanto? Talvez porque a sua emergência tenha permitido com que as mulheres ou os homossexuais começassem a ser reconhecidos, a encontrar espaço, a buscar, a ter visibilidade, né? E isso começa a incomodar quem considera que tudo isso vai destruir a família, assim como o comunismo iria fazer com que o homem pudesse se apossar de qualquer mulher por aí. Discutir o papel dos homens e das mulheres também bagunça a ordem das coisas no lugar que é o mais básico da sociedade, que é o seio da família. Então, se tu destrói a família, tu está no primeiro passo para destruir a nação, né? E da mesma forma, assim, toda essa transformação tecnológica que está acontecendo e que está mudando as relações entre as pessoas e afetando muito os jovens, as crianças, é parecido com os discursos anticomunistas que diziam que a questão do rock and roll, das diversões, da vida nas cidades, das drogas, isso iria mudar a cabeça dos jovens e eles perderiam a capacidade de discernimento e dessa forma estariam preparados para o comunismo, né? Então tudo aquilo que é a mudança, não só política, econômica, mas também comportamental, lá no discurso anticomunista anterior ao golpe de 64, era associado a preparar, são artimanhas do comunismo para que os jovens, para que as famílias fiquem mais suscetíveis a essa ideologia. E eu acho que isso se atualiza em relação à questão dos grupos, entre aspas, minoritários que nos últimos governos tiveram espaço, conquistaram uma visibilidade, um protagonismo que não tinham antes. E eu posso te responder com base em 2 raciocínios. O primeiro, assim, é pensar que a ditadura ela acontece em diferentes lugares do Brasil, levando em conta as diferentes situações, os diferentes atores políticos, as relações de força, as características mais urbanas ou mais rurais, as forças políticas que tinham maior ou menor expressão antes do golpe. Então, assim, eu tenho alguns trabalhos no sentido, acredito que eu tenha contribuído para deslanchar os trabalhos sobre ditadura aqui no Rio Grande do Sul, lá no 2004, 2005, por aí, numa época que nós ainda não tínhamos muitas pesquisas, né? Então, assim, as pesquisas sobre ditadura no Rio Grande do Sul, elas iniciam um pouco depois do que as pesquisas que se centraram em São Paulo, no Rio de Janeiro. E a outra linha de raciocínio é que, assim, eu tenho cada vez mais, ao ministrar aulas sobre a história da ditadura, pensado que a gente tem que fugir de um discurso meio padrão, que é aquele de encarar a ditadura especialmente na sua dimensão política e no enfrentamento entre os grupos clandestinos
parte dos quais optou pela luta armada e a repressão. Porque o que acontece em muitas situações, se a gente enfatiza só isso, a experiência que as pessoas viveram, que as famílias dos estudantes com quem eu estou trabalhando viveram, indica que não houve ditadura, né? Eu faço uma atividade com os meus estudantes sempre no começo do semestre, na disciplina onde eu trabalho a ditadura, pedindo que eles tragam objetos de casa que tenham a ver com a trajetória familiar e que tenham alguma relação com o período que a gente está estudando. Então aparecem objetos diversos, cartas, fotos, discos, livros, outros materiais e muitos relatos feitos por pais, por avós, por tios, tias. E em muitos casos o relato é de que os familiares não perceberam que existia ditadura. Então eu comecei a me preocupar em relação a isso. O que significa para uma determinada família ter passado por esse período e não ter percebido que se vivia uma ditadura? E aí me parece que o caminho para entender isso é pensar que a ditadura ela afetou de maneiras diferentes, grupos sociais diferentes, em diferentes lugares do Brasil. Então houve uma repressão violenta, sangrenta, mais seletiva em relação àqueles que eram considerados os subversivos e que tiveram um tratamento que a ditadura considerava que era o tratamento que eles mereciam. Então aí nesse campo estão as mortes, os desaparecimentos, as torturas, as pessoas obrigadas a partir para o exílio, a clandestinidade, os expurgos. Mas essa repressão mais intensa, ela foi seletiva. A forma como a ditadura atingiu outros setores da população se deu, por exemplo, por meio de transformações econômicas, que no caso do Rio Grande do Sul afetaram muito uma das principais atividades econômicas, que era a agricultura, né? Nós tínhamos uma boa parte da região norte do Rio Grande do Sul formada por minifúndios. E esses minifúndios, neles trabalhavam famílias, agricultura familiar, produção de alimentos. E eu falo isso porque isso é a história da minha família também, né? No momento em que começa a ver todo aquele processo chamado de Revolução Verde, e começam a ser introduzidas novas sementes, novos herbicidas, novos fertilizantes, que há uma intensificação do processo de industrialização da agricultura, e que também há uma oferta de crédito, começa a haver um processo de capitalização no campo. Então aquelas famílias que para sobreviverem no campo, elas não podiam mais ter uma rocinha pequena, algumas enxadas, elas tinham que ter um trator, elas tinham que ter um arado, elas tinham que comprar semente, elas foram para se manter no campo, elas tiveram que se capitalizar. E isso foi uma espécie de peneira que fez com que muitas pessoas tivessem que sair do campo, né? Saindo do campo, e aí aqueles que permaneceram foram se adaptando a essa nova tecnologia. Então houve uma mudança importante na estrutura agrária e uma mudança também nos comportamentos, nos valores, no acesso à educação. Isso é uma coisa que atingiu muitas pessoas, digamos assim, para o bem e para o mal. Tanto aquelas pessoas que perderam o acesso à terra, quanto aquelas pessoas que nesse processo conseguiram se capitalizar e transformar o seu negócio em alguma coisa mais empresarial. E isso afeta o conjunto dos municípios do Rio Grande do Sul baseados na agricultura. Hoje nós temos o agronegócio muito desenvolvido no Rio Grande do Sul. Se a gente pudesse voltar aos poucos como é que esses territórios, que essas regiões eram ocupadas antes da ditadura, a gente vai ver como houve essa seleção de quem podia permanecer e de quem não podia, né? Inclusive nós tivemos vigorosos movimentos de sem terra. Nós já tivemos isso antes do golpe, mas depois, a partir de 1978, 79, e com um grande acampamento na metade dos anos 80, que foi a Fazenda None. Então, todo o conflito por terra, toda a luta por reforma agrária, que explodiu no final da década de 70, tem a ver com as transformações que as políticas econômicas da ditadura trouxeram para o conjunto da população.
Então, assim, essa é uma das formas de entender por que os familiares de um determinado aluno que veio com um relato para essa exposição que a gente fez, disse assim, não, minha família não teve nada a ver com a ditadura. Em 1981 eles se mudaram para Rondônia. Bom, isso não teve a ver com a ditadura, que toca numa outra questão, que é a ocupação da Amazônia também, e de como era bem-vinda, como era bem recebida, como era desejada a ida de colonos gaúchos para essas regiões de fronteira, criando outros problemas, também com o despossamento das terras indígenas e assim por diante. Então, se a gente presta atenção também nas transformações econômicas que a ditadura trouxe, a gente consegue perceber como as pessoas foram atingidas, né? E finalmente, a questão da educação e da falta de acesso às informações. Se toda uma família passou pela ditadura sem reconhecer que havia ditadura, isso também é um problema. Isso também é um indício de como a ditadura afetou a vida dessas pessoas, né? Continuaram a acontecer os conflitos políticos locais, municipais, eleição, Arena, MDB, mas uma visão maior a respeito do que estava passando no Brasil e do que estava acontecendo fora daquele lugarzinho que as pessoas viviam, não se tinha, né? Então eu acho que estavam sendo plantadas as sementes que agora frutificam nessa total intolerância, desinformação e incapacidade de aceitar o diferente, de aceitar as mudanças. Então, assim, estudar sobre a história do Rio Grande do Sul a ditadura no Rio Grande do Sul faz parte do desafio de entender por que muitas pessoas relatam que não perceberam a existência da ditadura. E também faz parte de um processo de reconhecer que aqui no Rio Grande do Sul, certas coisas, por exemplo, os grupos dos 11, isso é uma característica daqui. O trabalhismo era muito forte, a liderança de Leonel Brizola era muito forte. No Rio de Janeiro também, mas o nosso Brizola é diferente do de vocês. Aqui havia um grande conflito entre o trabalhismo e todos os outros partidos. Os nossos cientistas políticos costumam falar no petebismo e no antipetebismo. Aqui não tinha, por exemplo, os partidos do Getúlio contra o UDN. Tinha o PTB e os outros contra, né? E quando aconteceu o golpe, havia muitos, principalmente agricultores, que tinham os seus nomes nas listas dos grupos de 11. E essas pessoas foram extremamente perseguidas, né? Muitas tiveram que partir para o exílio, tiveram que, seja um exílio interno, saindo das suas localidades e indo para outros lugares, ou muitos foram para a Argentina também. Então é um exílio diferente, não é o exílio da luta armada, não é o exílio das lideranças trabalhistas que acompanharam o Jango lá em 64, mas é um exílio mais invisível, né? Mas tem a ver com o fato da forte presença do trabalhismo aqui. Uma outra característica do Rio Grande do Sul é que há grupos clandestinos, grupos que optam pela luta armada, mas assim que não tem uma atuação tão intensa, né, quanto a gente tem conhecimento desses grupos no centro do país. E aí nós vamos ter um enfrentamento maior entre a repressão e esses grupos no ano de 1970, enquanto que em outros lugares isso já no ano de 69 já é bastante forte. Uma outra característica do Rio Grande do Sul, que não é diferente de outros lugares, mas que eu gosto de destacar, é que houve um movimento social muito intenso a partir de 1978, no movimento sindical, movimento ambientalista, movimento estudantil, movimento pela anistia. Então foi um período de muita politização e que acabou inclusive se refletindo na força do Partido dos Trabalhadores quando ele foi criado aqui, porque ele teve participantes vindos de muitos desses movimentos que desde o final da década de 70 estavam nas ruas, estavam fazendo campanha e tal. Isso aconteceu também em outros lugares do Brasil, mas para nós é importante lembrar como aconteceram aqui, porque até pouco tempo atrás não se tinha isso divulgado.
muitas vezes eu acho que tudo aquilo que a gente fala não serve para nada. Eu já passei por muitas situações assim de bastante desânimo em relação ao que a gente constrói e a nossa capacidade de comunicar aquilo que a gente descobre. Já me disseram, meu marido costuma dizer isso, que se a gente não tivesse falado tudo que a gente falou nos últimos anos, talvez a onda conservadora de agora fosse muito maior do que ela é. E eu digo para ele, quero acreditar que realmente seja assim. Então, assim, eu tenho um prazer muito grande em conhecer, uma curiosidade muito grande, um desejo muito grande, uma energia muito grande para conhecer coisas novas e para produzir, para escrever, para pesquisar. Mas eu também tenho tido uma preocupação de como isso chega nas pessoas, tá? Muitas vezes, isso às vezes é interessante puxar a orelha dos nossos alunos, os alunos que escolhem fazer história, muitas vezes também estão desestimulados ou têm uma carga tão grande de informações que não conseguem dar a resposta que nós, professores, desejamos em relação ao que nós estamos discutindo, ensinando e tal. Então eu acho assim que é importante, além de manter essa interlocução com a nova geração, com esses nossos estudantes, incentivá-los à curiosidade, à pesquisa, é interessante que a gente tenha alguns outros espaços em que a gente possa conversar com outros públicos. Então, eu tenho, por exemplo, eu coordeno um projeto de extensão junto ao Arquivo Público, no qual nós temos atividades de oficinas voltadas para estudantes do ensino médio e do sétimo ano do ensino fundamental, sétimo, oitavo, nono, e que tem como dinâmica o manuseio de documentos históricos e a discussão sobre temas, que no caso são 3 oficinas e 3 temas. Um é a história da escravidão e da liberdade no Rio Grande do Sul, outro é a história das mulheres e outro é a história da ditadura. Então, esse é um trabalho que permite que a gente coloque os estudantes da graduação que atuam como oficineiros em contato com os estudantes das escolas, mexendo em documentos históricos e discutindo a partir desses documentos uma problemática que cada uma das oficinas apresenta. E nós temos tido também, nesse mesmo projeto, já tivemos 8 edições de um curso de formação de professores. Então, uma vez por ano, nós temos um curso que varia de 6 a 10 encontros, em que nós aproximamos a universidade dos professores, não só professores de história, mas de outras disciplinas que têm interesse na temática que a gente está tratando. São temáticas relacionadas geralmente a esses temas sensíveis que trabalhamos nas oficinas, né? A questão das relações étnico-raciais, das relações de gênero e da democracia, ditadura, direitos humanos. Então é um espaço para que nós da universidade possamos aprender o que são as demandas, o que são as necessidades, o que são as descobertas, o que são as conquistas que se fazem em outro âmbito que não é apenas o nosso da universidade, né? Nós somos muito pressionados por uma série de demandas, a gente tem que publicar, a gente tem que fazer relatório, a gente tem cargos burocráticos, a gente tem que orientar, a gente tem muitas coisas para fazer que muitas vezes tiram o nosso foco daquilo que assim idealmente seria o principal, que a gente possa contar essa história, contar essas nossas descobertas para um público maior, que a gente possa ter uma atuação como cidadãos e não apenas como profissionais que precisam cumprir, preencher o seu currículo, preencher o relatório lá no final, publicar tantos artigos para um público que vai ser pequeno. Não quero dizer que isso não seja importante, porque aquilo que a gente consegue no processo de pesquisa e nas publicações contribui para a formação de uma nova geração de professores e contribui para recolocar questões sobre, digamos, esse processo da ditadura que antes não eram colocadas. Então a pesquisa é fundamental, é indispensável
mas ela não é suficiente, né? É preciso também sempre pensar como é que a gente pode se comunicar com outras pessoas que não têm acesso àquele universo acadêmico no qual a gente trabalha. E sobre esse projeto da relação entre história oral e história pública, ele está muito incipiente. No momento, a primeira iniciativa do projeto é a criação de um repositório de entrevistas de história oral. Por quê? Porque nós temos entre os nossos alunos de graduação e de pós-graduação da URGS, muitos que fazem pesquisa utilizando entrevistas de história oral. E cada um guarda suas entrevistas consigo. E nós gostaríamos que isso também tivesse uma dimensão pública, na medida em que isso pudesse ser disponibilizado para outros interessados e também que se pudesse fazer outros trabalhos para além daqueles trabalhos obrigatórios que são o TCC, a dissertação e a tese. Então nós estamos com um grupo de alunos voluntários da graduação e pós-graduação montando um banco de dados que vai estar disponibilizado online e mais algumas iniciativas para fazer com que as entrevistas e o material online sejam assim desculpas para encontros, para situações onde as pessoas vão se encontrar e vão conversar sobre aqueles temas. Então assim é um pontapé inicial numa pesquisa que eu espero desenvolver daqui por diante.